Nós vamos prosseguir com o estudo do livro O Espírito da Verdade. E o capítulo hoje foi escrito pelo Espírito Lins de Vasconcelos. É Arthur Lins de Vasconcelos Lopes. Ele nasceu no final do século XIX e foi presidente e secretário-geral várias vezes da Federação Espírita do Paraná. Ele se formou em engenheiro agrônomo, foi morar no Rio de Janeiro, participou de vários movimentos espíritas e políticos, né? A política privilegiava algumas questões da igreja e ele participou com outros integrantes do espiritismo e também da sociedade na época contra os abusos, né, do poder que privilegiava a igreja em detrimento de outros interesses. Foi bastante atuante na doutrina, teve muito sucesso profissional, financiou várias campanhas, vários eventos, mocidades espíritas, fundou algumas instituições voltadas à assistência e desenvolvimento social. Foi uma pessoa bastante atuante na nossa doutrina. E ele nos escreve, nesse capítulo 48, uma lição que fala renascer e remorrer. Renascer e remorrer. Que tem como fundamento, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 12. O capítulo 5 é exatamente: bem-aventurados os aflitos, tá? E no item 12, nós temos no Evangelho motivos de resignação. Ele escreve de uma maneira bastante, peculiar, e por isso que a gente vai dar a introdução dentro do Evangelho, para a gente se situar e compreender qual é a mensagem dele em relação a este tema. E no item 12 do Evangelho, começa assim, a explicação dos Espíritos. Pelas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como o prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque vossas dores neste mundo são as dívidas, são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores suportadas pacientemente sobre a terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. Então, já no Evangelho a gente tem que a questão da dor, do sofrimento. E não é uma coisa muito simples entender. Para nós ainda há a necessidade de dor. Mas veja bem, a dor ela não é imposta. A dor é uma consequência. É uma consequência palpável das escolhas que nós fazemos na vida, durante esta vida, durante todas as vidas que nós já tivemos. Então, quando a dor é sempre uma consequência, coloquem bem isso, firme nas vossas reflexões, a dor e o sofrimento
são sempre consequência. Eles nunca são causa, né? Então é resultado de ações que nós deliberamos e que, portanto, estamos vivenciando aquele resultado. E o que ele está dizendo aqui? Que a forma como nós passamos pela dor, se nós somos resignados, nós estaremos, sim, atuando para um futuro com menos dor, um futuro mais tranquilo, um futuro com outros objetivos que não aqueles de apenas como resultados do que nós fizemos no passado, porque nós estaremos quitando esses débitos. E aí ele continua: o homem que sofre é semelhante a um devedor que deve grande quantia a quem diz o seu credor: se me pagardes hoje mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livre. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso, suportando toda a sorte de privações para se liberar, pagando somente a 100ª parte do que deve, ao invés de se lamentar do seu credor, não lhe agradeceria? Tal é o sentido destas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam, e depois de se quitarem estarão livres. É importante essa frase, livres. Hoje nós não conseguimos ser livres, porque nós ainda estamos acorrentados aos nossos débitos passados. Aí isso soa como assim: nossa, mas é uma condenação, é um castigo, em absoluto. Então eu torno a falar, não é castigo, é resultado, né? E como nós somos seres criados para a perfeição, enquanto a gente não estiver livre para esta perfeição, nós nos sentimos realmente como prisioneiros, porque nós não conseguimos nos libertar. Porque a nossa consciência, ela é a nossa mestra, é o nosso guia, porque é a expressão de Deus em nós. Nós não aceitamos dever. Está no nosso inconsciente. Mas, né, sempre agasalhamos aquela autopiedade, sempre somos mais condescendentes conosco e mais rígidos com o próximo. Então, nesse sentido de, poxa, mas eu já estou sofrendo tanto, mas não é possível, porque isso não é certo, porque eu não aceito isso, porque eu não aceito aquilo, porque não sei o quê, porque eu tenho que vir com tantos problemas, enquanto outros que eu vejo aí nem tem todo o gabarito que eu tenho, não tem essa força que eu tenho, e não suportam o que eu suporto, etc, etc. E a gente vai. Esse tipo de pensamento só nos deixa mais arraigados, mais presos de nós mesmos. Nós somos prisioneiros de nós mesmos, porque a gente se fecha na não aceitação. Então, desde nós cultivarmos a resignação, nós passamos a não aceitar. E essa inquietação da não aceitação é algo que nos corrói por dentro. Sabe? Nos corrói, não nos deixa viver a plenitude da vida. Aí ele fala aqui, tal é o sentido das palavras bem-aventuradas. Olha, cada um, entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus. Então, quando nós não nos submetemos à vontade de Deus, nós nos rebelamos. Por isso a inquietação. Quem murmura pois,
Quem murmura nas aflições e não as aceita com resignação e como uma coisa que se deve merecer, quem acusa Deus de injustiça, contrai uma nova dívida que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso seria preciso recomeçar absolutamente, como se a um credor que vos atormenta pagasseis prestações, tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo. Olha, então ele, aqui, os mentores usam a analogia do pagamento da dívida. Então eu pago uma dívida, mas para pagar eu contraio outro empréstimo, aquilo vira uma bola de neve. Então ele faz a comparação com esse tipo de dívida, de comportamento, com a gente quando nós não aceitamos as nossas provas, né? Nós não aceitamos e por conta disso cometemos outros erros. E, portanto, nós também nos acumulamos com novas dívidas para conosco, para com a providência divina. Então, é o mesmo que dizer, estou pagando, mas estou contraindo outras tantas dívidas. Entendeu? Então, é a pessoa, por exemplo, que vem com uma deficiência física grave, assim, mas ele não aceita, ele não se resigna, ele se rebela, ele muitas vezes se transforma até num criminoso, entendeu? E o que acontece? Aquela deficiência física que poderia ser a libertação dele, se ele utilizasse a existência, entendendo e tirando proveito, ensinamento daquelas limitações, ele não aceita e contrai novas dívidas. Um exemplo. Mas isso não são com as grandes dívidas apenas. Somos nós, o nosso cotidiano. Cada um de nós aqui na sala sabe exatamente onde o calo dói, onde o calo aperta. Não sou eu que tenho que dizer, nem vocês que dizem em relação a mim, porque nós sabemos das nossas lutas, das nossas limitações, das nossas dores, né? E existem as dores morais que são tão doloridas como as dores físicas, materiais. E cada um aqui sabe exatamente onde dói. Mas nós temos que realmente fazer do limão uma limonada, né? Passar por essa dor sem que ela piore mais ainda. E o melhor remédio é a resignação. Agora, resignar-se não é não ir atrás da renovação, não é não ir atrás de modificar a situação, ficar lá, né? A gente ficar parado, abobado perante a prova, não é isso. Somos nós aproveitarmos cada minuto naquela dificuldade e superar essa dificuldade. Todos nós aqui nessa sala temos potencial para isso. Se a gente olhar para nós mesmos, pararmos de nos comparar. Porque a comparação é algo que é um dos motivos pelos quais a resignação se torna tão difícil. Porque nós estamos sempre muito antenados no quintal do vizinho. O quintal do vizinho é sempre mais verde que a nossa. A grama dele é mais verde que a nossa. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem um determinado campo de prova, né, para espiar, que nos coloque em xeque, e a gente fica olhando outros, mas por que a outra lá? Poxa, ela também é como eu, mulher como eu, mas olha só, para ela, mas como que pode uma coisa dessa? Por que ela tem ou não tem? Por que ele fez e eu não fiz? Por que ele consegue e eu não consigo? Por que ele, sabe? Então, é a comparação. A gente devia fugir dela, como o diabo foge da cruz, né? Dizendo caipira. Porque é uma ferramenta maravilhosa
para fazer com que a gente não cumpra, não consiga e que a gente fique muito fraco diante das provas. Porque a gente fica distraído no outro e potencializando a nossa dor. Porque a nossa dor é a pior. Fulano não está no meu lugar. Percebe? Então é uma cilada. Fiquemos atentos à mania de nos compararmos. E entrando aqui no nosso... É que ele fala que vai bater com a lição. Ó. A sua entrada no mundo dos espíritos, o homem está ainda como o obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá, eis o prêmio dos vossos dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, àqueles que tenham vivido na ociosidade, que colocaram sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá, a vós nada cabe, porque recebestes vosso salário na terra, e de recomeçar a vossa tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas, pela maneira que encara a vida terrestre. Né? Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual, abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto do infinito, compreende-lhe a brevidade e se diz que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e o encoraja. E ao invés de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que não vê senão a vida corporal, então aí vem a questão. Para nós, que acreditamos na continuidade da vida, na vida do espírito, que essa sim é a nossa vida verdadeira, nós temos condições de compreender o momento presente realmente como ele ou é. Passageiro, muito rápido. E a gente tem sim potencial para entender e dar esse valor de modo que a gente não coloque na balança tanto sofrimento, agrave a nossa dor. Então porque do ponto de vista espiritual, a vida presente é um espirro. Então aqui o Luiz de Vasconcelos aqui, quando ele fala renascer e remorrer, ele começa, usufruímos da espiritualidade, o continente sem limites de onde viemos. No universo físico, o mar sem praias, em que navegamos de quando em quando, e na vida eterna, o abismo sem fundo, em que desfrutamos as magnificências divinas. Ou seja, o mundo físico, ele é um mar sem praias, que de vez em quando a gente vem para cá navegar sobre ele. A vida espiritual, ela é infinita. Quando nós abrimos a nossa mente realmente para compreender o valor e a extensão da vida futura, a gente vê que quando a espiritualidade, ela não tem limite. E ela tem uma direção, embora sem limite, todos nós sabemos que a direção é uma única, a da perfeição, a do Pai que nos criou. Né? Então a gente não vê, mas a gente sente. Aí no trajeto, olha só, multimilenário de nossas experiências, aprendemos entre sucessivos transes de nascimento e desencarnação a alegria de viver, descobrindo e reconhecendo a necessidade e a compensação do sofrimento sempre forjado por nossas próprias faltas. Então, a cada experiência,
o renascimento e a reencarnação, a gente passa por essa fase conhecendo o resultado do que a gente é até agora, que são as dores, os sofrimentos, é o que nós conseguimos plantar para nos apresentarmos aqui, porque cada um de nós se apresenta com aquele cabedal em que se fez uma planificação para essa nova reencarnação. Porque nós não somos isso na essência, nós somos espíritos criados por Deus para a perfeição. Hoje nós somos fulano, beltrano, cicrano, porque nós temos a roupagem que nós temos nessa encarnação e onde nós estamos situados propicia com que nós nos apresentemos com todos os instrumentos necessários para a nossa evolução, para dar todo o que a gente precisa para superarmos as nossas deficiências, para quitarmos os nossos débitos. Cada reencarnação tem essa característica. E aí, já renascemos é interessante o termo, né? Já renascemos e remorremos milhões de vezes, contraindo e saudando obrigações, assinalando a excelsitude da providência e o valor inapreciável da humildade, para saber, enfim, que toda revolta humana é absurda e impotente. Perante a grandiosidade espiritual, o que é a nossa revolta? Impotente, absurda, porque ela se pauta apenas naquilo que a gente vê, que a gente apalpa aqui. Se as lutas do burilamento moral não têm unidade de medida, a ação do amor é infinita na solução de todos os problemas e na medicação de todas as dores. Então, olha só, se as lutas do burilamento, que são os nossos enfrentamentos, né, os nossos desafios, as nossas dores, tudo isso significa a luta para o nosso burilamento moral. Não tem unidade de medida, a gente não consegue mensurar. Por isso que é incomparável. Nós não podemos nos compararmos, entendeu? Em termos de uma unidade de medida para ver quem evolui mais, quem evolui menos, quem aprendeu mais, porque nós temos as nossas próprias necessidades enquanto encarnados. E não dá para medir. Entretanto, ele diz aqui que a ação do amor, ela é infinita na solução de todos os problemas, né? E na medicação de todas as dores. Então, ou seja, se nós quisermos, porque todos nós temos esse potencial, nós poderíamos operar milagres se nós acompanhássemos o que o Cristo nos ensinou. Amar o próximo como a ti mesmo. Tolera com paciência. Então, para tolerar com paciência, eu preciso de amor. As inevitáveis, mais breves provas do agora, para que te rejubiles depois. Nós somos impacientes perante a prova, perante a dor. Nos compromissos espirituais, todos encontramos solvibilidade, solução, através do esforço próprio. Então, ou seja, todos nós, repito, temos o potencial de solução para todos os nossos problemas. Pelo esforço próprio. Porque também não pensemos nós que, eu tenho poder, eu sou nossa, eu sou tudo, vou meditar.
só meditar, não é isso. É a vivência, né? Como ele diz assim, é a paciência no enfrentamento, é o amor colocado em movimento. Ah, é difícil. Sim, não é fácil, porque nós estamos no estágio que isso para nós é um desafio muito grande. Mas a gente pensar, né, o que foi o Chico Xavier, se não puro amor, por nós, pela humanidade, pelo Brasil, o que ele fez por todos nós e continua fazendo. Se nós pararmos também, o que moveu, né, aquela criaturinha, Madre Teresa, nos feitos, na realização de tanto bem ao próximo, e ela mesma se dizia completamente culpada, sem perfeição nenhuma, né? Ela se reconhecia como um ser muito imperfeito ainda. Ela dizia, eu questionava muitas vezes o próprio Deus diante de tanta miséria nas minhas preces. No entanto, ela não se deixou abater. O que ela fazia? Era o amor em prática. E é isso que ele está dizendo, com o amor nós movemos montanhas, se nós quisermos. Mas precisa querer. Precisa querer bastante. Porque colocar o amor em movimento significa abandonar o nosso ego. Nosso ego zerá-lo. E vivermos na plenitude do Espírito. Aí ele fala, sempre trazemos dívidas de lágrimas uns para com os outros. O fato de nós nos reencarnarmos, né? Que ele fala aqui na primeira, eu pulei. Nos compromissos espirituais, todos encontramos solução através do esforço próprio. Aproveitemos a bênção da dor na amortização dos débitos seculares, que a gente é engraçado. A gente quer resolver tudo agora, né? Só que a gente não vê, a gente não consegue ver quantas encarnações nós tivemos, quantas roupas nós vestimos aqui para estar no planeta. Em quantos cantos da Terra nós já renascemos e revivemos, e renascemos e remorremos. Quantas vezes? Né? Muitas. 10 mil os colegas, os universitários estão dizendo 10 mil. Né? Então, como que a gente quer, né? E a gente se impacienta, a gente acha que nós, né? Afinal, aí ele fala aqui, ó, que para enfrentar, claro que tem razão, perseverando resignadamente no posto de sentinelas do bem, até que o Senhor mande render-nos com a transformação pela morte. Então ele chama a morte uma transformação. Sempre trazemos dívidas de lágrimas uns para com os outros. Vive assim em paz com todos, principalmente junto aos irmãos com os quais a tua vida se entrecomunica a cada instante, legando por testamento e fortuna atos de amor e exemplos de fé no fortalecimento dos espíritos de amigos e descendentes. Também tem isso. Então, quando nós reencarnamos, nós nos reencontramos, aí tem a lei das afinidades, a lei de causa e efeito. Então, a gente, com roupagens diferentes, estamos sempre juntos. E ele diz, usa de amor, né? Trate-os com amor. Plante, né, esse sentimento, fortalecendo, assim, os espíritos dos seus descendentes e dos seus amigos. Se há facilidade para remorrer, há dificuldades para renascer. Aí ele fala, as portas do cemitério jamais se fecham. Contudo, as portas da reencarnação só se abrem com a senha do mérito auído
nas edificações incessantes da caridade. As dores iguais criam os ideais semelhantes. Auxiliemo-nos mutuamente. Então, existe isso. Então, nós temos essa lei da atração, porque nós também temos débitos semelhantes. Nós nos atraímos e temos a oportunidade de vivermos em grupo, né? E aprendermos em grupo e nos redimirmos em grupo. É isso que ele está falando aqui. E aí, quando ele fala a reencarnação, morrer é fácil, o cemitério está lá, sempre com a porta aberta. Mas para reencarnar, não é simples como nós pensamos, né? Então, para reencarnar com uma finalidade digna, uma finalidade de evoluir, nós precisamos ter um mérito para isso. Por isso que também muitos de nós reencarnam, nem é por próprios méritos, mas por intercessão de alguém que nos ama. Bom, auxiliemo-nos mutuamente. O Evangelho, o livro Luz da Evolução é o nosso apoio. Busquemos a Jesus, lembrando-nos de que o lamento maior, o desespero, o desesperado clamor dos clamores que poderia ter partido dos seus lábios, na paciência de 1000 ecos dolorosos, jamais chegou a existir. Lins de Vasconcelos. Bom, gente, então acho que aqui a gente tem que terminar, lembrando mais uma vez do almoço, e uma ótima semana a todos. Vamos refletir, né, sobre essa lição muito linda. Muito obrigada.